Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do VAD Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal da Bahia. Hoje nós iremos trabalhar a disciplina de Direito Penal, mais especificamente aqui na parte dos crimes contra o patrimônio, certo? Hoje eu separei aqui 10 questões de crimes contra o patrimônio para nós exercitarmos aqui e fazer uma boa revisão para a nossa prova, certo? Lembrando aí que nós estamos em ritmo de reta final, bem próximo aí da nossa próxima prova. Nossos próximos encontros serão aí feitos por simulados, certo? Abordando aí todo o conteúdo que nós já estudamos até hoje, beleza? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, dá aquele like, deixe aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, beleza? Pessoal, antes de nós iniciarmos nossas questões, ainda está em tempo de você adquirir o nosso combo para a Polícia Penal da Bahia, certo? Esse combo aqui vai ser fundamental nessa reta final, certo? Matéria excelente para vocês fazerem essa revisão, certo? Você vai receber tanto o Vadimeco como um caderno aí de 1.850 questões, certo? Para vocês aí fazer essa revisão de reta final. O Vadimeco abordando todas as leis, dá tempo suficiente aí de você ler todas essas leis aqui na íntegra e dá tempo suficiente de você fazer todas essas 1.850 questões. Lembrando também aqui que nós temos aqui diversas aulas, tem uma playlist aqui só da Polícia Penal da Bahia aqui no nosso canal. Volta lá, repete essas aulas todinha, principalmente agora nessas 2, 3 semanas reta final, rever todos esses vídeos, que vai ser aí fundamental para massificar o conteúdo na mente de vocês, beleza? E vocês aí fazerem uma boa prova, certo? Então fica aí, o link está na descrição, você pode clicar lá no nosso site, ou se preferir, tem um link aqui do meu WhatsApp também, você pode me chamar lá no WhatsApp que a gente libera o material para vocês, certo? Então, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos iniciar nossas questões hoje, direito penal, crimes contra o patrimônio. Pessoal, questão número 1 em tela diz o seguinte, ó. Janaína, viúva, mãe de 4 filhos, desempregada e sem dinheiro para comprar comida, passava por uma loja de frutas e verdura quando percebeu que havia uma cesta de maçãs que se projetava para o lado de fora da loja. Janaína subtraiu 4 daquelas frutas para dar a seus filhos, ocasião em que foi presa pelo vendedor, que a tudo observava pelas câmeras de segurança. Nestas circunstâncias, assinala a alternativa que melhor descreve a situação jurídico-penal de Janaína. A letra A diz assim, ó, Janaína cometeu furto tentado. E aí, pessoal? Senhores, ao contrário aqui do afirmado, não estamos diante do delito de furto tentado, visto que o crime foi consumado no momento da inversão da posse do bem, certo? Então, a partir do momento que ela pegou ali as maçãs, já foi consumado o crime ali de furto e não foi aí tentado, perfeito? A letra B diz assim, Janaína cometeu o roubo consumado. Pessoal, o crime de roubo ele é previsto lá no artigo 157, ele vai trazer que é subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro, mediante o quê? Mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então, ela não usou aqui de grave ameaça ou violência à pessoa. Não se tem que se falar aqui em roubo, certo? A letra C, ela diz assim, ó. Janaína está amparada por estado de necessidade. E aí, pessoal? Meus senhores, alternativa aqui correta, certo? A banca considerou aqui letra C, alternativa correta. Janaína está amparada por estado de necessidade, certo? Então, de fato, o estado de necessidade é um excludente de licitude previsto lá no artigo 24 do nosso Código Penal, certo? Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio à lei, o cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir. Então, no caso do denunciado, Janaína cometeu aí o crime de furto para salvar de perigo atual, que era o quê? Fome, certo? Ao qual não deu causa, nem podia de outro modo evitar em razão do desemprego e viuvez para salvar direito alheio dos filhos, cujo sacrifício não era razoável exigisse. Então, a hipótese é do chamado aí furto famélico, certo? Conforme a nossa doutrina aí tem esse entendimento do furto famélico, certo? Então, dessa maneira, ela vai estar parada pelo estado de necessidade, gabarito nossa questão número 1, letra C. A letra D falou em legítima defesa, não tem nada a ver legítima defesa e também aqui estelionato também não se enquadra nesse caso específico, certo? Então a alternativa aqui que mais se aproxima, caso você tivesse uma dúvida em qual marcar, seria aqui estado de necessidade, certo? Por ela ter aí no chamado furto famélico, perfeito? Então alternativa C, gabarito da nossa questão número 1. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 2, ó. João, desejando subtrair objetos da casa de Joaquim, sabendo que ele estava viajando,
arromba a porta e ingressa no local. De lá subtrai no relógios importados dinheiro e 2 televisões. Com relação à responsabilização penal de João, é correto afirmar que letra A. Responderá pelos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e violação de domicílio em concurso material. Letra B. Responderá pelos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e violação de domicílio em concurso formal. C. Responderá apenas pelo crime de violação de domicílio, ficando o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo absolvido pelo princípio da subsidiariedade expressa. Letra D. Responderá apenas pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, ficando o crime de violação de domicílio absolvido em razão do princípio da consução. E letra E. Responderá apenas pelo crime de violação de domicílio, ficando o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculos absolvido pelo princípio da subsidiariedade tácita. Pessoal, vamos lá. Conforme aqui o nosso Código Penal, ele vai responder aqui pelo quê? Letra D, ó. Ele responderá apenas pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, ficando o crime de violação do domicílio absolvido pelo princípio da consução. Isso mesmo. Então, se você marcou a letra D, acertou a nossa questão número 2. Vejam só que o rompimento está lá no nosso artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. Ele vai trazer que a atividade que consiste em deteriorar algum objeto, abrir brecha, arrombar, arrebentar, cortar, serrar, perfurar, forçar, de qualquer modo um objeto para superar sua resistência e possibilitar ou facilitar a prática do furto, como no caso de João, que subtrai o objeto da casa de Joaquim mediante arrombamento da porta. Perfeito? Além disso, segundo o princípio da consunção, a consumação absolve a tentativa e esta absolve o incriminado ato preparatório. Ou seja, o crime de lesão absolve o correspondente crime de perigo. O homicídio absolve a lesão corporal. O furto em casa habitada absolve a violação do domicílio e assim por diante. Certo? Entendeu aí? Então, no caso, aí, o furto em casa habitada absolve a violação de domicílio. Certo? Ele vai responder aqui apenas pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Perfeito? Então, a alternativa correta da nossa questão número 2, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 3, ó. Tiago, sabendo que seu vizinho Cássio estaria viajando naquele final de semana, instiga seu amigo Jorge a se adentrar no local e subtrair objetos de valor, dividindo os lucros. Quando Jorge se aproximava da esquina da casa que seria objeto do delito, o irmão de Cássio, que fora até lá cuidar dos animais, chegou ao local, fazendo com que Jorge corresse assustado. Ao ver Jorge correndo, policiais em serviço o abordaram, ocasião em que foi esclarecida sua pretensão inicial. Considerando apenas os fatos expostos, assinala a afirmativa correta. A letra A diz: Tiago e Jorge não praticaram qualquer fato típico. B. Tiago não praticou fato típico, devendo Jorge responder por tentativa de furto. Tiago e Jorge responderão por tentativa de furto qualificado com pena reduzida de 1/3 a 2/3. D. Tiago responderá por tentativa de furto quando Jorge não praticou fato típico, pois encontrar-se em atos preparatórios. E letra E. Tiago e Jorge responderão por tentativa de furto qualificado, devendo Tiago ter sua pena ainda diminuída pela participação de menor importância. Pessoal, nesse caso aqui, vejam só, Tiago e Jorge não praticaram qualquer fato típico, certo? A alternativa correta aqui, letra A. Letra A, gabarito nossa questão número 3. Vejam que a tentativa somente se torna fato típico, certo? Passivo de punição do seu autor, se há o ingresso na fase executória. Então, vejam só que é natural que condutas anteriores, ainda que relevantes, sejam atípicas, meramente aí das fases preparatórias, caso não se dê início à execução do delito em si. Então, como no caso de Jorge, que se aproximava da esquina da casa que seria objeto do crime, e ao avistar o irmão de Cássio, que fora até lá cuidar dos animais, correu assustado, ou seja, ele não chegou nem a adentrar na casa, certo? Então, vejam só que é um caso de impunibilidade, artigo 31 do nosso Código Penal, que diz que o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposições expressas em contrário, não são puníveis, se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Então, foi o que aconteceu aqui no caso concreto, certo? Ele não chegou nem a tentar o crime, beleza? Então, alternativa aqui correta, letra A, gabarito nossa questão número 3. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 4. João e Caio
policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, ocasião em que foram abordados por Maria. Eles disse que o indivíduo, chamado Tício, a obrigou, mediante o emprego de arma de fogo, a adentrar o seu automóvel. Ato contínuo, o criminoso levou a vítima a uma agência bancária e determinou que ela colocasse a senha no caixa para sacar o numerário disponível, evadindo-se na sequência, após 30 minutos com a vítima em seu poder. A partir da descrição física fornecida pela vítima, os policiais militares iniciaram as buscas e conseguiram prender Tício em flagrante. Considerando as disposições do Código Penal, Tício responderá pelo crime de letra A, extorsão mediante sequestro, B, extorsão indireta, C, latrocínio, D, extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, ou letra E, roubo. E aí, senhores, quais das situações aqui abaixo Tício responderá? Pessoal, nesse caso concreto, ele responderá aqui, ó, por extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, alternativa letra D, gabarito nossa questão número 4. Então, vejam só que a extinção mediante aqui restrição da liberdade da vítima, na modalidade aí qualificada de extorsão, né, conhecida por sequestro relâmpago, né, tipificada lá no artigo 158, parágrafo 3º do nosso Código Penal, que ele vai trazer constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro, indevida vantagem econômica, a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Lá no parágrafo 3º ele vai trazer que se o crime cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além de multa. E se resulta lesão corporal grave ou morte, aplique-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Certo? Então, a alternativa aqui correta, letra D, extorsão mediante restrição da liberdade da vida, perfeito? Então, fechando a nossa quarta questão, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 5. Ó. Tomás, após conhecer Luana em uma rede social, a convidou para um encontro. No dia dos fatos, sem que a convidada percebesse, Tomás colocou uma substância entorpecente em sua bebida, ensejando o desmaio de Luana. E assim sendo, aproveitando que a vítima foi reduzida à impossibilidade de resistência, o agente subtraiu o seu telefone celular e o seu relógio, evadindo-se na sequência. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Thomas responderá pelo crime de letra A, estelionato simples, B, furto privilegiado, C, extorsão simples, D, furto qualificado, ou E, roubo simples. Pessoal, vamos lá. A letra A diz estelionato simples. No estelionato, contudo, a vítima efetivamente deseja entregar a coisa, pois ela foi mediante artifício, árduo ou outro meio fraudulento, induzida ou mantida em erro pelo golpista, o que não aconteceu aqui, certo? Então, alternativa aqui incorreta. A letra B diz furto privilegiado, também não. Furto privilegiado é também chamado de furto de pequeno valor, ou furto mínimo, no qual a menor gravidade do fato, a primariedade do agente e o reduzido prejuízo ao ofendido recomendam um tratamento penal menos severo, certo? Foi o que não aconteceu aqui também no contexto em questão. A letra C diz extorsão simples. Negativo. Extorsão simples é o que? A característica básica do crime de extorsão é que o agente coage a vítima a fazer, não fazer ou tolerar que se faça algo mediante o emprego de violência ou grave ameaça. Em suma, é uma forma do crime de constrangimento ilegal, acrescida, contudo, de uma finalidade especial do agente, como substanciada na vontade de oferir vantagem econômica. Também aqui não se enquadra no contexto em questão. A letra D diz furto qualificado, também não se encaixa como furto qualificado aqui. E letra E diz assim, ó, roubo simples, certo? Então, nos restou aqui letra E, gabarito da nossa questão número 5. Então, vejam só que no crime de roubo simples, qualquer meio que reduza a vítima à possibilidade de resistência é a chamada violência imprópria, certo? Então, são exemplos de violência imprópria, drogar a vítima ou embriagá-la, usar soníferos, né? Que é o famoso lá, Boa Noite Cinderela, outras hipóteses aí que existem. Então, Tomás colocou uma substância entorpecente em sua bebida, ensejando o desmaio de Luana, certo? Então, vejam só que roubo está lá no artigo 157, subtrair coisa movaleu para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Foi o que aconteceu aqui na questão, certo? Então, alternativa correta, letra E, gabarito nossa questão número 5, perfeito? Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 6, ó. Ao avistar uma patrulha de polícia militar, Marcelo resolve arremessar uma pedra na direção do veículo de propriedade do Estado, com a intenção de danificá-lo. A pedra efetivamente atinge o retrovisor do carro, quebrando o vidro.
Percebendo a situação, os policiais militares prenderam Marcelo e conduziram à delegacia, onde foi constatado que ele possuiria uma única condenação com trânsito em julgado pela prática de crime militar próprio, cuja extinção da punibilidade ocorreu 2 anos antes do novo flagrante. Com base nos fatos acima, é correto afirmar que Marcelo responderá, letra A, por dano simples, devendo ser considerado reincidente, letra C, por dano qualificado, devendo ser considerado reincidente, mas não portador de maus antecedentes, letra C, por dano qualificado, devendo ser considerado tecnicamente primário, letra D, dano simples, devendo ser considerado tecnicamente primário, ou letra E, dano qualificado, devendo ser considerado reincidente e portador de maus antecedentes. E aí, pessoal, qual a alternativa aqui se encaixa no contexto em questão? Senhores, nesse caso, certo? Marcelo responderá aí por dano qualificado, devendo ser considerado tecnicamente primário. Isso mesmo. Então, ele vai responder aqui por dano qualificado, respondendo aí tecnicamente, devendo ser considerado tecnicamente aí primário. Alternativa correta, letra C, da nossa questão número 6. Então, vejam só. Se a condenação definitiva anterior for por crime militar próprio, ele possuiria uma única condenação com trânsito em julgado pela prática de crime militar próprio. A prática do crime comum não leva à reincidência. Portanto, Marcelo é tecnicamente primário, devendo responder por dano qualificado, certo? Então, alternativa aí correta, letra C, gabarito nossa questão número 6. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos à questão número 7. Ó. Hermes, funcionário de uma empresa expressa de correspondência, documentos e objetos, que oferece ainda serviço de logística, recebe da empresa um automóvel para fazer as entregas, sendo autorizado a permanecer com o veículo fora do horário do expediente, fazendo a locomoção entre sua residência e o trabalho e vice-versa. Durante o período da pandemia, com a diminuição da circulação de pessoas, Hermes vende o veículo para Apolo, terceiro de boa-fé, permanecendo com o valor recebido para despesas pessoais e aquisição de itens do seu interesse. Hermes deverá responder por letra A, furto simples, letra B, furto mediante fraude, letra C, peculato furto, letra D, peculato desvio ou letra E, apropriação indébita. E aí, pessoal, nesse caso concreto, o que Hermes deverá responder? Senhores, nessa situação aqui, ele responderá por apropriação indébita. Alternativa correta, letra E, gabarito nossa questão número 7. Então, vejam só que no crime de apropriação indébita, está lá no nosso artigo 168, é imprescindível a apropriação, ou seja, o sujeito legitimamente exerce a posse ou a detenção de um bem, e após determinado momento passa a se comportar como se fosse seu verdadeiro dono. Esta alteração no comportamento do agente pode ser verificada quando ocorre a prática de algum ato de disposição da coisa, por exemplo, venda, doação, locação, permuta, consumo, etc. Então, tarefa legalmente reservada unicamente ao proprietário, certo? Então, desse modo, Hermes, ao vender o veículo da empresa onde trabalhava para Apolo, responderá por apropriação indébita, certo? Então, gabarito nossa questão número 7, letra E. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 8. Ó. O crime de estelionato, após recente alteração legislativa empreendida pela Lei nº 13.964, 2019, sofreu mudança no que diz respeito ao tipo da ação penal, que anteriormente era publicada incondicionada em todos os casos. Com a mudança, o crime de estelionato passou a ser de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, preservando, no entanto, algumas hipóteses de ação penal pública incondicionada, todas previstas no parágrafo 5º do artigo 171. Dentre tais hipóteses, não encontramos estelionato cometido contra, letra A, a administração pública indireta, B, adolescente, C, pessoa com deficiência mental, D, pessoa maior de 60 anos, ou E, pessoa incapaz. E aí, senhores, quais as alternativas aqui não se encontram dentro das hipóteses que encontramos lá dentro do nosso estelionato, na hipótese aí de ação penal pública incondicionada? Pessoal, nesse caso aqui será a alternativa letra D, ó. Pessoa maior de 60 anos. Vejam só que somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for da administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Então, aqui, ó, correto seria maior de 70 anos e não 60. Então, não encontramos aí, nessa situação, alternativa D, gabarito nossa questão número 8, perfeito? Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 9. Ó. Em decorrência de divórcio judicialmente homologado, Afrodite e Ares tiveram fixada a guarda compartilhada dos seus filhos Eros, Antero e Harmônia.
Em determinada data, ao levar as crianças para a residência paterna, Afrodita aproveitou-se da distração de Hades para subtrair para si envelope contendo R$ 1.500, que seriam usados para o pagamento da conta condominial. Tempos depois, ao identificar o desaparecimento do dinheiro e verificar no circuito interno das câmeras da sua casa, Hades descobriu a ação de Afrodite, passando a desabafar em sua rede social sobre a dificuldade de relacionamento com a ex-mulher. Zeus, delegado de polícia que seguiu o perfil de Ares, ao tomar conhecimento do fato, letra A, poderá dar início a inquérito policial por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada. Pessoal, alternativa aqui incorreta, certo? Ao contrário do afirmado, em que se pesa a conduta de Afrodite se ao mudar ao delito de furto, a perseguição penal somente terá início mediante representação, certo? A alternativa aí A, incorreta. A letra B diz assim, ó, deverá aguardar a expressa manifestação da vítima por se tratar de crime de ação penal pública condicionada à representação. Pessoal, perfeito. Correto aqui, gabarito, nossa questão número 9, letra B. Então, de fato, trata-se do entendimento extraído expressamente lá no nosso artigo 182, inciso 1 do Código Penal, que dispõe que nos crimes contra o patrimônio só se procederá mediante representação se o autor for cônjuge, desquitado ou judicialmente separado, certo? Então, alternativa aqui, letra B, correto, gabarito da nossa questão número 9, certo? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 10 e nossa última questão aqui da nossa bateria de questões focando na Polícia Penal da Bahia. Lembrando aqui que peço a vocês se coloquem nos comentários quantas questões vocês acertaram, certo? Nossos próximos encontros nós já iremos trabalhar nossos simulados, certo? A prova aí, salvo engano, está para o dia 15 de setembro, não é isso? Vocês podem me corrigir aí caso tenha errado aqui. Mas nesses últimos 15 dias agora a gente vai trabalhar simulados aqui no nosso canal, certo? Então, nosso próximo vídeo já será aí de simulado, beleza? Então, lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Temos diversos outros projetos aqui em andamento para no nosso canal do Vado Concurso. Tudo isso aqui é material gratuito para vocês, certo? Se você quiser aquele material de acompanhamento, excelente material aqui de revisão para essa reta final, adquire lá nosso combo, está no link aí da descrição. Pode ir lá no nosso site ou falar comigo diretamente no WhatsApp, que a gente libera esse material para vocês, beleza? Vamos fechar aqui nossa última questão. Nossa 10ª questão diz assim: Juliana, 29 anos, sorrateiramente subtraiu considerável quantia em dinheiro de seu pai, Afrânio, 62 anos, para adquirir um carro seminovo com o qual sonhava. Nesse caso, é correto afirmar que Juliana, letra A, praticou conduta atípica, pois é herdeira de seu pai. B, é isenta de pena, visto que praticou o crime de furto em prejuízo de seu ascendente. Letra C, não é isenta de pena. D, não cometeu crime por ter agido em exercício regular de direito. E letra E, praticou crime impossível, visto que foi em prejuízo de seu pai. E aí, senhores, quais as alternativas aqui se encaixam nessa atitude de Juliana? Pessoal, nesse caso aqui, alternativa correta, letra C, não é isenta de pena, certo? Então, vejam só que no inciso 3 do artigo 183 do nosso Código Penal foi acrescentado pela lei aí 10.741 do Estatuto do Idoso, com a finalidade de proporcionar especial proteção ao idoso no campo dos crimes contra o patrimônio. Então, a exclusão das imunidades é obrigatória, certo? Ainda que a vítima não queira instaurar a persecução penal em face do responsável pelo delito. Então, no artigo 183 vai dizer: não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. Ó. Inciso 1. Se o crime é de roubo ou destruição ou em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. 2. O estranho que participa do crime. E 3. Se o crime praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Perfeito? Então, alternativa aqui correta. Letra C, gabarito da nossa questão número 10, certo? Então, fechando aqui a nossa bateria de questões, focando na Polícia Penal da Bahia. Minha gratidão a todos vocês que chegaram até o final. Coloca aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.